Alô, amigos e amigas, estamos de volta aqui no canal Vovós Antenados e Descolados, hoje por um motivo especial. Não vamos falar hoje sobre pontos turísticos, sobre passeios, vamos tentar esclarecer alguma coisa sobre as novas medidas tomadas pelo governo de Portugal relativa ao combate ao coronavírus. Eu recebi algumas ligações, recebi mensagens sobre pessoas que moram no Brasil, mas que têm parentes, amigos que estão em Portugal e preocupados que estão com as notícias que chegam no país. Então vamos tentar esclarecer alguma coisa. Eu vou me socorrer aqui de vez em quando do computador e vamos começar a falar sobre isso. Primeiro vamos falar sobre as fronteiras aéreas. Lembrando que de 15 em 15 dias o governo português ele emite diretrizes para a entrada de imigrantes no Brasil, do Brasil e de outras partes do mundo em Portugal. Então, no último dia 15, foram refeitas essas medidas relativas à fronteira aérea e continuam as restrições para turistas brasileiros. Então, essa é a primeira informação. Continua, não mudou nada em relação ao que vem acontecendo desde junho, julho. As fronteiras aéreas estão fechadas para turistas brasileiros. Aqueles que podem viajar, é só consultar o portal do CEF, que ele vai dizer quais são as condições para viajar para Portugal. Principalmente os portugueses e seus familiares que estão fora do país e aqueles possuidores de cartão de residência. E alguns outros vistos especiais. Então vamos entrar agora nas medidas relativas ao combate ao coronavírus que foram emitidas pelo governo português a partir de 15 de outubro próximo. É o que se chamou hoje de estado de calamidade. Portugal vinha em vários estágios mais relaxados. E hoje, em face à segunda onda de pandemia na Europa, principalmente, Portugal resolveu decretar e colocar a situação de calamidade no país, a partir da meia-noite de quinta-feira passada. E o país ele passa a adotar medidas mais rígidas de isolamento social para conter o avanço do coronavírus. Então vamos dar uma verificada sobre como isso veio a ocorrer. Nos últimos 5 dias, ou nos últimos 3 dias, dia 14, 15 e 16, Portugal viu um aumento de infecções de coronavírus passarem de 2.000 casos diários. A última vez que ocorreu um número muito grande de infecção diária foi em abril, quando se chegou a um limite de 1.500 casos diários. De lá para cá, nunca mais aconteceu desse número ultrapassar os 2.000 casos. O que ocorreu nos últimos 3 dias e aliado aos problemas que estão ocorrendo nos países vizinhos da Europa, o governo português resolveu editar novas restrições para a população. E eu tenho algumas avaliações, essas avaliações não têm fundamento científico nenhum, é um sentimento de quem está aqui em Portugal. Então, primeiro que nós estamos no outono, daqui a pouco vai chegar no inverno e a temperatura está baixando. Isso é um motivo também para esse aumento. Temos o reinício das aulas, o calendário português é diferente dos demais países fora da Europa. Então, em setembro, as aulas reiniciaram. Isso é um outro fator de risco para o aumento do coronavírus. Já falei no aumento dos casos na Europa, como ocorreu em fevereiro, que nós estávamos aqui, e Portugal foi um dos últimos a receber a primeira manifestação de incidência de coronavírus. Foi em março desse ano, quando nós retornamos ao país. Um outro fator que eu considero, apesar do povo português ser muito atento às restrições que já existem e que também não vão mudar,
é relaxamento de algumas pessoas, alguns grupos, o relaxamento das restrições. Então, um exemplo que saiu na mídia esse dia, num casamento em torno de 200 pessoas, numa renovação de votos e 3 aniversários, fizeram 171 infectados e 400 pessoas foram para isolamento. E uma outra coisa que ocorre com muita constância aqui em Portugal é o aumento de casos ocorrido em lares. Lares aqui em Portugal são como são chamados aqui os asilos e casa de repousos. Os idosos desses lares, eles têm sido muito contaminados e um número muito grande de mortes. Essa restrição, assim como as restrições aéreas para a entrada no Brasil, elas serão reavaliadas de 15 em 15 dias. Então, a que foi estabelecida a partir do dia 15, ela vale até as 23 horas e 59 minutos do dia 31 de outubro. O governo pretende manter a atividade econômica, agravando algumas regras anteriormente já aplicadas em situação de contingência em todo o país. Então, serão regras mais rígidas referente a essa atividade econômica. O desrespeito pelas regras de confinamento ou pelas ordens das autoridades que continuam em vigor, ela pode se traduzir em prática do crime de desobediência, punido com pena de prisão e com multas que podem variar entre 5 e 500 euros. Vamos ver quais foram as medidas, as principais medidas adotadas pelo governo. Tem uma série de medidas que estão no decreto que foi publicado, mas eu vou falar aqui a que foi mais divulgada na mídia e que foram consideradas as principais. Circulação de pessoas. Agora, as reuniões com pessoas, elas só podem atingir um máximo de 5 pessoas. Casamento e batizados é uma outra norma que foi adotada. Casamento e batizados com no máximo 50 pessoas, desde que cumpram as regras normais de preservação, máscara, distanciamento, etc. Com o reinício das aulas, estão proibidos eventos acadêmicos. Aqui em Portugal, eles chamam o trote de praxe. Então, está proibido o trote, como ocorre no início das atividades acadêmicas. E aquelas chopadas também tradicionais estão proibidos de acontecer. Nos órgãos públicos, vai haver uma maior fiscalização nas ruas e nos estabelecimentos comerciais, com multas mais elevadas. Essas multas podem atingir 10 mil euros para estabelecimentos comerciais que não cumpram essas normas. 2 medidas que vão ser tomadas, mas depende de aprovação de lei. O uso de máscara em locais públicos. Aqui em Portugal, as máscaras só são obrigatórias serem usadas em locais fechados. Bares, qualquer tipo de estabelecimento comercial, metro, autocar, elétrico e tantos outros estabelecimentos fechados. E a outra é um aplicativo, a obrigatoriedade de ter o aplicativo Stay Away Covid. É um aplicativo que diz se você ficou perto de pessoas contaminadas com o Covid-19. Essa medida, já se fala muito aqui, se falou muito isso na mídia, ela deve ser contestada. Por quê? Primeiro, a questão de privacidade. A autoridade vai ter que pegar no seu telefone para saber se você tem instalado. A obrigatoriedade é de ter instalado o aplicativo no celular. E isso já gerou muita discussão sobre isso, está gerando muita discussão sobre isso. A autoridade vai poder mexer no seu celular, é um aparelho privativo, é um aparelho que contém informações que podem ser de uso particular. Então isso tudo é objeto de estudo, ainda não foi batido o martelo, pode ser que ocorra uma determinação legal. Então essas são as normas que vão ser aplicadas, algumas já estão em vigor e outras dependem de lei.
aqui em Portugal, em todos os lugares de Portugal. A situação na Europa, só para a gente ter uma ideia, ela não é, o governo português não está tomando essas medidas isoladas. Outros países europeus também impuseram novas regras em virtude de uma que eles estão chamando de segunda onda da pandemia. A França anunciou o restabelecimento do estado de emergência a partir de sábado. A Itália está endurecendo restrições para conter a alta do Covid. A Inglaterra, vivendo a outra onda de transmissão do coronavírus, anunciou também medidas de controle que buscam minimizar essa situação. Então, o que eu quero passar aqui é o seguinte: a situação ela deu uma alterada. Não está, talvez, como algumas ligações que eu recebi, num estado tão grave quanto parece que estão apresentando aí no Brasil. Mas a situação requer muito mais cuidado do que a gente vinha tomando. Nós aqui vamos continuar como vínhamos fazendo diariamente. Uso de álcool gel todo o tempo. Máscara, mesmo na rua nós estamos usando. Só tiramos máscaras aqui na nossa situação para gravar alguma coisa em local público e que não tenha ninguém por perto, ou quando vamos ao restaurante. Na nossa atividade física, nós limpamos antes e depois que saímos de cada aparelho com álcool, para que se evite qualquer problema. E a gente tem que se cuidar. Aí no Brasil, mesmo estando diminuindo a situação, e aqui em Portugal, que a coisa está subindo um pouquinho, e com os números, números e a saúde não se deve brincar. Então essa é a situação. Eu espero que tenha respondido alguns questionamentos, e quem tiver mais alguma dúvida, deixe o seu comentário aí no nosso canal, mande perguntas pelo nosso e-mail. Eu estou à disposição para responder qualquer pergunta de amigos e de assinantes do nosso canal que queiram saber sobre a situação em Portugal. Muito obrigado e continue se cuidando.